Meus amados irmãos em Jesus Cristo, nós hoje estamos vivenciando o quarto domingo do tempo comum e nós estamos dando continuidade ao Evangelho do domingo passado. Domingo passado nós víamos Jesus iniciando a sua vida pública, pregando sobre a conversão. Estamos ainda no primeiro capítulo do Evangelho de São Marcos e hoje Jesus está numa outra cidade. Ele deixa Nazaré, a cidade onde ele se criou, e vai para uma outra cidade, também no contexto da Galileia, chamada Cafarnaum. É bom que nós saibamos que a Galileia é uma região rural, digamos assim, do tempo de Jesus. Jesus não foi um pregador de grandes cidades. Na verdade mesmo, ele conheceu uma grande cidade que foi Jerusalém. Ele foi das comunidades simples, da Galileia, da Judéia, Cafarnaum, onde ele tinha a casa de hospedagem de Pedro e André, que antes eram discípulos de João e se tornaram discípulos de Jesus agora, se chama Casa da Consolação. Cafarnaum é uma cidade querida por nosso Senhor. E ali pertinho da casa onde Jesus realizou o milagre da cura da sogra de Pedro, havia uma sinagoga. Há ainda hoje esta sinagoga, onde aconteceu esse episódio impressionante. Jesus estava pregando, as pessoas começavam a conhecer uma autoridade diferente. E de repente, eis que no meio da assembleia, no meio da igreja, no meio da sinagoga, há um demônio. Isso há de se estranhar, porque convencionalmente nós imaginamos que na casa de Deus não deveria haver o inimigo. Mas a verdade mesmo é que propositadamente o evangelista coloca o homem possuído pelo espírito mal dentro da comunidade, dentro da igreja. E isso é muito interessante que nós analisemos, porque são artimanhas do inimigo. Ele está dentro da comunidade para perturbar. A pedagogia de Deus é o que nós todos os domingos aqui analisamos. Mas existe um livro chamado Estratégia de Guerra. Se tornou um best-seller fora do país. O que é estratégia de guerra? Você, defensor, sabe de suas qualidades, mas isso não basta. Você também tem que estudar a estratégia do inimigo. O técnico de futebol, ele prepara bem o seu time de acordo com o que o adversário joga. Ele tem que se armar sabendo quais são as artimanhas do inimigo. Isso se chama estratégia de guerra. Eu sei como ele age, eu sei quais são os perfis dele. Jesus sabe como o inimigo age. Não foi surpresa para Jesus, poderia ter sido surpresa para muitas pessoas ali, o fato de que dentro da sinagoga havia uma pessoa endemoniada. Jesus encarou já como expectativa, porque ele tem estratégia de guerra espiritual. Ele sabe que, além do nosso plano físico, existe um outro mundo espiritual. E esse outro mundo espiritual, o demônio também é um ser espiritual, muito mais inteligente do que todos nós. E essa é uma verdade de fé. Não adianta nós católicos negarmos a existência do demônio, do mal, porque isso é contra a fé católica. O demônio, ele é uma realidade espiritual, mas é uma realidade. Que queres de nós, Jesus de Nazareno? Clama o inimigo. Viestes para nos destruir. Eu sei que tu és o Santo de Deus. Qual era a função, qual era a estratégia do inimigo dentro da igreja?
Por que ele não estaria num ponto de prostituição? Por que ele não estaria num lugar de consumo de drogas exacerbado? Por que procurar logo aqueles que estão buscando a salvação? Óbvio. João capítulo 10, eu vim para que todos tenham vida, ele veio para matar e destruir. O interesse do inimigo é nós, é você que está aqui na igreja. Ele não está satisfeito com você. Ele não está satisfeito se você vem à casa do Senhor ao domingo. Ele gostaria que você dedicasse o dia à bebedeira, às drogas, à prostituição ou até mesmo à preguiça. Ele gostaria disso. Mas como você veio, ele disse: eu vou atrás e vou destruir, não vou permitir eles terem paz. Essa é a estratégia dele. Sabendo disso, nosso Senhor também já tinha sua estratégia de defesa. Quando ele se manifestou, Jesus disse: cala-te e sai dele. Ou seja, nosso Senhor sabe que o diabo é astuto, mentiroso, enganador, ele é o pai da mentira, e que com o mal não se negocia, não se brinca, não se conversa, não se tem relacionamento, não se faz entrevistas, não se brinca. É palhaçada, meus irmãos, o que vocês assistem na televisão. E se a Igreja Católica entrar nesse ramo, é palhaçada também. Não se brinca com o mal, não se entrevista ao mal. Jesus não fez isso, ele é o mestre. O que ele faz é que deve servir com referência para nós. Se ele não fez, eu também não farei. Não se dialoga com o mal e com os discípulos da maldade. Não se brinca, não se negocia. Jesus não dialogou com ele: cala-te e sai dele. Pronto. Extirpar o mal é não negociar com ele. Se você conhece os discípulos da maldade, não se aproxime, não converse, não compactue e não estabeleça nenhuma espécie de diálogo. Cala-te e sai dele. Essa é a estratégia de defesa. Ele teve a estratégia de guerra. O inimigo. Nosso Senhor nos ensinou a estratégia de defesa. Aprendemos, sim ou não? Tomara que sim. Porque ele é encardido. Sabe o que é uma roupa encardida? Esfrega, esfrega, não sai, não é? Não desiste. Quem lava a roupa sabe como é isso. Ele é assim. É a estratégia dele. Ah, padre, mas a gente não tinha que só ficar falando de Jesus, de Jesus, de Jesus? Sim, temos e estamos falando. Mas é minha função também nos prepararmos para a guerra. Sabermos como é que o diabo se prepara para nós. Sabendo como ele age, a gente se prepara melhor. Temos Nossa Senhora, temos São Miguel Arcanjo, temos a Eucaristia e temos o nosso Senhor, Jesus Eucarístico. Essas estratégias, queridos irmãos, fizeram com que as pessoas admirassem: quem é este que até os espíritos maus obedecem? É uma autoridade diferente. Eu disse para vocês no começo da homilia que Jesus é um mestre. É um mestre, diferente de todos os outros que as pessoas estavam acostumadas a ver. E a palavra mestre, em hebraico, que é a língua de Jesus, se chama Rabi. Várias vezes na Bíblia vocês ouviram essa expressão, não é? Rabi. Mestre em hebraico. Mas Jesus é da roça. E na roça, ao invés de falar nós, a gente fala nós, não é assim? No interior a gente não fala porta, a gente fala porta. Em Jesus também.
O aramaico é uma espécie de dialeto do hebraico. E em aramaico não é rabi, é raboni, que é a mesma expressão que Maria Madalena utiliza quando vê Jesus ressuscitado pela primeira vez. Ela nunca o chamou de rabi. Rabi é a língua dos clássicos, é o hebraico clássico, que só usava o povo de Jerusalém, da capital, da cidade, gente culta. Gente da roça falava raboni. Maria Madalena, quando vê Jesus ressuscitado pela primeira vez, ela está chorando diante do túmulo. Ela olha para ele e diz raboni, ou seja, a gente sempre se falou assim. É um mestre diferente. Não é o rabi hebraico clássico da cidade, metido. Não, é raboni. É gente como a gente, mas com uma sabedoria acima de todas as outras. Entenderam, sim ou não? Essa distinção do termo é para caracterizar a diferença do mestre Jesus de todos os outros mestres que haviam naquele tempo. Ele é diferente de todos. Ele não é rabi, ele é raboni. Um mestre da zona rural que falava o aramaico e não o hebraico clássico e que mesmo assim possui uma autoridade que ninguém jamais viu e que até os espíritos maus obedecem. Qual é o resultado disso? O evangelho de hoje, finalzinho. Sua fama se espalhou por toda a Galileia. Estamos no início da vida pública de Jesus. Próximos domingos, vocês verão como é que vai se desenrolar tudo isso. Como é que ele vai encontrar dificuldades, problemas, inaceitação, mas como ele vai ser determinado em continuar a implantação do reino de Deus.